Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que frente fria chega ao Brasil e provoca até neve no sul do país. São Paulo antecipa calendário de vacinação e anuncia novas flexibilizações na quarentena. E a agenda para essa noite/madrugada dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Abre essa edição falando do frio. Tá sentindo aí a sua mão congelando? Porque eu tô, hein? Isso tá acontecendo porque uma onda de frio que pode derrubar a sensação térmica para menos 25 graus na região sul chegou ao Brasil hoje. E já chegou chegando, hein? Teve registro de neve na cidade de Cangaçu, no Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina, por exemplo, ao menos 30 municípios tiveram temperatura negativa. Na cidade de Bom Jardim da Serra, por exemplo, lá foi registrado menos 7,8 graus. Em Urupema fez menos 7,25 graus. Mas tá pouco frio, viu? A previsão do tempo é que a temperatura chegue a menos 10 graus em Urupema, com uma sensação térmica de menos 15 graus. No Rio Grande do Sul, grande parte do estado também deve registrar temperaturas negativas. E uma boa ação que os estados estão adotando é acolher quem está em situação de rua. Em Porto Alegre, por exemplo, o estádio Gigantinho do Clube de Futebol Internacional foi preparado para receber moradores em situação de rua. Os acolhidos também podem fazer testes contra a Covid e se vacinar. Em São Paulo, vai ter uma grande operação para acolher os moradores que estão nas ruas nesse momento. E no Rio de Janeiro, o tempo instável deve causar ressaca com ondas de até 4 metros a partir da noite de hoje. Bom, já vou logo avisando para você se preparar. A previsão é que o sul do país registre nas próximas 24 horas as menores temperaturas do ano. No sudeste, isso deve acontecer entre sexta e sábado. E na Serra da Mantiqueira, que é divisa entre São Paulo e Minas Gerais, as temperaturas mínimas devem ficar entre menos 2 graus e menos 5 graus. E a máxima não deve passar dos 15 graus. Então fica uma dica aí para você, se proteja e, se puder, doe um agasalho ou um cobertor para quem precisa. Vacina Sim. No Vacina Sim de hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o governo vai começar uma pesquisa para avaliar a necessidade de uma possível terceira dose da vacina Coronavac. Esse estudo vai ser feito em parceria com a Universidade de Oxford e deve começar já na semana que vem, com 1.200 participantes que são moradores das cidades de São Paulo e Salvador, porque eles tomaram as 2 doses da Coronavac há mais de 6 meses. E segundo a professora que vai participar desse estudo, a Sue Costa Clemens, os voluntários vão ser divididos em 4 grupos e cada um deles vai receber de reforço uma dose de um imunizante diferente. Então, com isso, a pesquisa vai analisar também a intercambiabilidade de vacinas. Então, vai funcionar assim na prática. Cada um desses grupos vai ter 300 pessoas e um grupo vai receber a terceira dose da Coronavac, o segundo vai receber a vacina da AstraZeneca e o terceiro da Pfizer. E o quarto vai receber a vacina da Janssen como terceira dose. E o objetivo é ver qual grupo vai desenvolver mais anticorpos. E com isso, o governo vai avaliar que estratégia que deve adotar. Esse
Esse estudo é um pedido do Ministério da Saúde à Universidade de Oxford, que aqui no Brasil vai contar com a participação da Universidade Federal de São Paulo e do Hospital São Rafael da Rede Dora, em Salvador. O diretor do Instituto Butantan falou sobre esse assunto. Dimas Covas disse que não foi consultado sobre isso, mas que o Instituto Butantan já estava planejando fazer esse estudo e que essa iniciativa é positiva. Acho bom, ótimo, né? Quer dizer, todas as vacinas estão, as grandes produtoras de vacinas estão iniciando estudos no sentido de avaliar uma dose adicional de vacina ou a combinação de vacinas. O Butantan tem um estudo em andamento, que é algo chamado Projeto S, que prevê a introdução de uma dose adicional, sim, para avaliar como é que isso se comporta no longo prazo. Ainda no Vacina Sim de hoje, para você que é de São Paulo, uma boa notícia. O governo de São Paulo anunciou a antecipação da vacinação para todos os adultos. Então, todas as pessoas com mais de 18 anos vão estar vacinadas com a primeira dose até o dia 16 de agosto. Já os adolescentes de 12 a 17 anos começam a ser vacinados no dia 18 de agosto, começando por adolescentes com comorbidades. Esse anúncio aconteceu hoje à tarde. Só que mais cedo, o governo do estado de São Paulo disse que ainda espera receber mais de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid do Ministério da Saúde. De acordo com a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, 70% do lote da Pfizer, que já deveria ter sido destinado a São Paulo, continua preso. Entre dia 20 e 26, eu vou falar especificamente agora da Pfizer. O Ministério da Saúde recebeu 7 milhões de doses. Dessas 7 milhões de doses, o estado de São Paulo teria, no seu percentual, 22,6%, 23%, o que corresponde a 1.662.000 doses. Nós recebemos, na segunda-feira, 475.000 doses. O que a gente solicita e coloca ao Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunização? Celeridade na sua logística. E ainda, segundo o governo paulista, ainda são aguardadas 950 mil unidades da AstraZeneca, além de 339 mil da Coronavac, que saem da própria sede do Instituto Butantan. E aí, segundo o governo do estado, depois que receber essas doses, aí sim, o calendário da vacinação vai seguir adiante. Em nota, o Ministério da Saúde negou que haja um atraso na distribuição de vacinas e que o envio semanal de doses é feito a partir de uma reunião tripartite entre União, estados e municípios. E o Ministério informou ainda que enviou 2 milhões e 100 mil doses da vacina a São Paulo nessa semana, mas não respondeu especificamente em relação às doses da Pfizer. Bom, no Rio de Janeiro acontece algo semelhante. Eu até contei aqui para você sobre aquela confusão que aconteceu no Rio essa semana em relação aos atrasos de recebimentos de dose, né? E hoje o Ministério da Saúde se comprometeu com a Secretaria Municipal de Saúde em acelerar a distribuição de vacinas contra a Covid e também enviar mais doses nos próximos dias para que não haja uma nova interrupção no calendário da capital fluminense. E se essa promessa for cumprida de fato, a campanha continua na semana que vem. Por enquanto, por lá, a garantia é de primeira dose disponível só até sábado, porque a remessa recebida pelo município ontem foi de apenas 81 mil doses para essa primeira aplicação. Hoje, o governo de São Paulo, além de anunciar a antecipação da vacinação, também anunciou novas flexibilizações da quarentena no estado. Então, a partir do dia 17 de agosto, São Paulo não vai ter mais restrições ao funcionamento do comércio. Nessa data, todas as restrições em relação à ocupação dos estabelecimentos comerciais, públicos, abertos e fechados, e também em relação às limitações de horários, vão acabar. Mas antes
Antes, no dia 1º de agosto, vai ter uma espécie de fase preliminar antes de liberar tudo. Nesse dia, a ocupação dos estabelecimentos vai ser de 80%, com a possibilidade de funcionamento até a meia-noite. Para você ter uma noção, atualmente só pode funcionar até às 11 horas da noite, com 60% da capacidade. Mas vai aqui um aviso importante. Ainda vai continuar valendo o uso de máscaras, álcool em gel e os protocolos de distanciamento social também devem ser seguidos. Certamente você deve estar se perguntando se é o momento mesmo de fazer essas flexibilizações, né? E eu resolvi trazer para você um trecho de uma entrevista que aconteceu hoje no Jornal da CBN com a doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel. É importante reforçar que cada região do país tem as suas particularidades em relação ao avanço da pandemia, mas ela disse que o momento que o Brasil atravessa na pandemia requer cautela por causa da presença da variante Delta do coronavírus. Ela disse que o país está numa situação de descontrole e existe o risco dos números de casos e mortes voltarem a patamares ainda mais altos em razão da cepa que foi identificada pela primeira vez na Índia. É um momento de cautela, que as pessoas estão achando que a pandemia acabou e a pandemia está aí, o vírus evoluiu, o vírus vai mudando, gente, o vírus não quer sair de entre nós, ele quer continuar contaminando, porque é assim que ele, a gente diz assim que ele sobrevive, né? Vai sendo transmitido e vai passando de um para o outro. A gente precisa ser mais esperto que o vírus, e nesse momento o vírus está ganhando da gente. Ela disse também que o avanço da variante só pode ser combatido com a vacinação completa da população. Ela já tem uma eficácia, uma proteção contra a infecção, adoecimento e óbito na primeira dose. Só que há uma diminuição em quem tomou apenas uma dose. Então, a gente vai expondo as pessoas a se infectarem, a adoecerem e poderem desenvolver uma doença mais grave, porque só com uma dose a gente tem uma menor proteção. Falando em vacinação, ouve só essa história. Para incentivar a imunização contra a Covid-19 e tentar alavancar os negócios, empresas estão oferecendo descontos para clientes que já foram imunizados. Em Curitiba, por exemplo, uma rede de higienização e blindagem de estofados começou na semana passada a fazer isso. Então, o cliente que tomou pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus pode conseguir um desconto de até 20%. E a nossa reportagem conversou com o CEO da empresa, Eduardo Tafa, e ele disse que a procura pelos serviços aumentou 10% desde que começou essa iniciativa. A gente tomou a decisão de dar esse desconto para todos os clientes, né, para incentivar as pessoas a se vacinarem, né, que com mais pessoas vacinadas, mais rápido a economia retoma, o que vai beneficiar todas as empresas, né? Além da gente seguir todas as normas, né, de atendimento, às vezes o cliente ele não é vacinado, né? A gente tem bastante idosos ou qualquer tipo de pessoa que tem um pouco de receio em receber algum prestador de serviço. Com ela sendo vacinada, ela consegue ter mais segurança no atendimento, né? E tem promoção de tudo, viu? Em Parauapebas, no Pará, uma hamburgueria começou a oferecer desconto, mas apenas para quem já completou o ciclo vacinal. E logo quando a promoção foi anunciada pelas redes sociais, repercutiu, né? E aí a gente conversou com o servidor público José Augusto Jardim Fernandes, que ficou sabendo dessa promoção e chamou os amigos que já estão vacinados para conhecer esse lugar. Quando eu vi a postagem, eu falei, opa, eu vou lá. Eu não conhecia a hamburgueria ainda, né? Eu vou lá aproveitar essa promoção. Eu mostrei a carteirinha, né, que eles já pedem. A gente aqui recebe uma carteirinha de vacinação. E aí eles pedem, só que só tem que ter tomado as 2 doses, né? E aí acabei recebendo o desconto e me deliciando no hambúrguer. Sobre essas iniciativas, ouvimos na programação o coordenador do Núcleo de Varejo da ESPM, Ricardo Pastore. Ele disse que é positivo esse tipo de campanha, porque a estratégia dá visibilidade à marca, principalmente porque a vacinação é o assunto do momento. Mas ele destacou que as empresas precisam estar preparadas e usar regras claras.
ela tem que elaborar cuidadosamente toda a regra, todos os mecanismos que definem essa promoção. Então tem que ser bem elaborado, bem claro, transparente, comunicar corretamente, tá? Para não causar frustrações e críticas. Tende a dar resultado, tende a chamar atenção, mas se não for bem administrado, o revés também pode ser na mesma proporção. Outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, também já adotaram essa mesma iniciativa. Por lá, os vacinados conseguem um desconto para ingresso de beisebol, recebem $100 e rola até um sorteio de automóvel. Agora ouve só a polêmica que movimentou as redes sociais hoje. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República apagou na tarde de hoje um post com uma foto de um homem armado em homenagem ao Dia do Agricultor. Essa postagem foi publicada na manhã de hoje no Twitter e recebeu diversas críticas dos usuários. E para piorar, um deles até apontou a origem dessa fotografia, que foi retirada de um banco de imagens. E nesse site que tem essa foto, tem a seguinte descrição: silhueta de caçador carregando espingarda no ombro e observando. E essa polêmica não ficou só na internet, viu? A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura disse que repudia totalmente essa postagem feita nas redes sociais. Já o Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários disse que essa foto é um escárnio, principalmente em relação às famílias e vítimas da violência no campo, como as do massacre de Eldorado dos Carajás, que completou 25 anos recentemente. Aproveitando que eu tô falando de redes sociais, em uma publicação feita hoje no Twitter e no Facebook, o Supremo Tribunal Federal adotou um tom bem duro e afirmou mais uma vez que jamais proibiu o governo federal de agir no combate à pandemia de Covid-19. Essa tese é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. Essa não é a primeira vez que o Supremo responde declarações a respeito da competência para adotar medidas de combate à pandemia. Em janeiro, a Corte divulgou uma nota rebatendo a informação de que teria proibido o governo federal de agir. Na economia, uma notícia boa para quem não vive sem Vale Alimentação e Vale Refeição. Tudo para mim, né? Pois bem, diante das resistências à proposta da reforma tributária, o relator, deputado Celso Sabino, anunciou 2 mudanças no texto. Ele disse que vai permanecer com os incentivos ao programa de alimentação ao trabalhador, que arca com os benefícios como Vale Alimentação e Vale Refeição. E também vai manter a isenção da taxação de lucros e dividendos para cerca de 5 milhões de empresas cadastradas no Simples Nacional. Esse recuo em relação ao programa de alimentação ao trabalhador aconteceu depois da pressão da oposição, porque pela proposta da reforma tributária acabaria com esse benefício. Mas para o relator, a equipe entendia que o impacto seria pequeno, mas acabou cedendo aos pedidos da oposição. Na proposta inicial não havia, no nosso entendimento, havia aliás um impacto muito pequeno em relação ao PAT, e entendemos que isso não iria causar qualquer desestímulo à opção pelo programa de alimentação ao trabalhador, mas sensíveis aos argumentos apresentados pelos deputados da oposição, nós vamos também retirar do texto qualquer menção ao programa de alimentação ao trabalhador, garantindo assim que, ainda que micro o impacto, ele não ocorrerá. Já a permanência da isenção de lucros e dividendos para empresas do Simples Nacional acontece depois de uma forte reação dos empresários que recorreram até o presidente da Câmara, Arthur Lira. E falando nele, o presidente da Câmara anunciou que logo na primeira semana da volta do recesso vai ser votada a primeira etapa da reforma tributária.
No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 1,34% aos 126.286 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa, cotado a R$ 5,108. Já o euro fechou o dia com uma desvalorização, cotado a R$ 6,051. Momento do nosso Panorama Olímpico, e quem está de volta aqui hoje é o Roberto Lioy, repórter da equipe de esporte da CBN, que está ligado em tudo. Tudo bem, Lioy? Obrigada por voltar aqui no Panorama. Olá, Juliana, tudo bem com você? É um prazer estar de novo aqui falando sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. Lioy, antes de você contar a agenda do dia, fala para o nosso ouvinte o que aconteceu no jogo de vôlei masculino e também na disputa de tênis de mesa. Pois é, Ju, foram 2 derrotas sentidas para os brasileiros. Eu vou destacar a derrota do Hugo Calderano como a mais sentida, o que a gente mais sofreu, digamos assim, porque foi uma derrota que elimina o Hugo Calderano de ganhar medalha, né, nesses Jogos Olímpicos de Tóquio no tênis de mesa. Para começar falando que ele já fez história, né? Pela primeira vez um atleta mesa-tenista consegue chegar na individual quartas de final no tênis de mesa. Se ele vencesse hoje o atleta alemão Dmitry Ovtcharov, ele ia brigar pela medalha de bronze pelo menos, né? Era um jogo de quartas de final. O Hugo Calderano, que começou muito bem, ele tem 25 anos, era o cabeça-chave número 4, fez 2-0 contra o alemão, o Dmitry Ovtcharov. Lembrando que no tênis de mesa é melhor de 7, né? Então ele precisava de mais 2 sets para conseguir a classificação às semifinais. Só que aí o alemão conseguiu uma virada impressionante, chegou a estar perdendo por 7-1 no terceiro set, o brasileiro ia abrir uma boa vantagem, o Dmitry Ovtcharov acabou eliminando o brasileiro e se classificando às semifinais. Logo depois da partida, nas entrevistas coletivas, o Hugo Calderano chorou, falou bastante sobre a perda, sobre a derrota, e disse até que é importante ter momentos assim de sofrimento para crescer. Perda também tivemos no vôlei, né? No vôlei masculino, hoje a gente não tomou conhecimento, né? A gente não viu a cor da placa da Rússia, né? Comitê Olímpico Russo, né? A gente lembra sempre aqui que nos Jogos Olímpicos a Rússia não pode ir com a bandeira, não pode ir com o nome, mas são os russos, sob o nome de Comitê Olímpico da Rússia, que fez 3-0 na seleção masculina na quadra, no vôlei de quadra, parciais de 25-22, 25-20, 25-20 no terceiro set. Nada encaixou, o bloqueio não foi bem, os ataques brasileiros não foram bem, não fomos bem na defesa. A Rússia passou fácil pelo Brasil, que encarou aí a sua primeira derrota. Por enquanto, o Brasil está na terceira colocação do seu grupo. 4 se classificam para as quartas de final. Só que aí, para não se complicar muito na disputa de medalha, para se classificar, o Brasil vai ter que vencer a seleção norte-americana no próximo jogo para poder conseguir aí ficar mais tranquilo na classificação. O próximo jogo da seleção masculina no vôlei de quadra será na quinta-feira, 11h05 da noite. Outro assunto que chamou muita atenção de novo foi a questão da saúde da ginasta americana Simone Biles. E o que aconteceu com ela hoje, Lioy? Mais uma baixa para Simone Biles, né, Ju? A gente já trouxe informação aqui no último podcast que ela abandonou a competição de equipes, né? Ela alegando saúde mental, que não estava bem psicologicamente, mentalmente, e ela já afirmou que está fora da final individual geral, né, da ginástica artística, que vai acontecer nesta quinta-feira, às 7h50 da manhã. Ela que é atual campeã, venceu a medalha de ouro em 2016 nessa categoria, e portanto a Simone Biles, ela passou por uma avaliação médica e ela optou por seu bem-estar emocional não participar desta quinta-feira. Ela ainda pode participar das finais por aparelhos a partir de domingo, mas resta saber se ela vai conseguir se recuperar. Realmente é muita preocupação essa questão psicológica da Simone Biles. A pressão é muito grande de Jogos Olímpicos, a pressão é muito grande para uma atleta de 24 anos, está fora, portanto, da final individual geral que acontece às 7h50. Melhor para a brasileira Rebeca Andrade, que tem boa chance de medalha. Agora vamos para a agenda. Para hoje à noite e madrugada, o que a gente pode acompanhar? Falei da Rebeca Andrade, Ju, e essa mesmo é a grande chance de medalha que temos nesse 6º dia de Jogos Olímpicos oficiais em Tóquio, a partir das 6h50, portanto. Rebeca Andrade, que teve o segundo melhor tempo das eliminatórias, só atrás da Simone Biles, agora pode sim, quem sabe, conseguir uma medalha, quem sabe até de ouro para a Rebeca Andrade na final individual geral da ginástica artística. Para destacar também que teremos jogos importantes nesta noite, teremos a partir das 10 horas, né, o ciclismo feminino e masculino
masculino nas quartas de final, teremos rugby de 7 com as brasileiras enfrentando a seleção do Canadá, tem mais judô, né? O Rafael Buzacarini a partir das 11h35 enfrentando o belga Toma Nikiforov, a judô até 100 quilos. E é claro, a gente vai estar de olho também já nesta quinta-feira pela manhã. Citei aqui ginástica artística com a Rebeca Andrade com boas chances. Teremos no tênis, olha só, uma surpresa muito legal, a Luísa Stefani e a Laura Pigossi. Elas estão nas semifinais da dupla feminina de tênis. Se elas vencerem, já garantem pelo menos uma medalha de prata para a grande final. Pela primeira vez, o tênis feminino chegando a uma disputa de semifinal. Também teremos uma pedreira no vôlei feminino de quadra. Brasil que vem de 2 vitórias consecutivas no vôlei feminino de quadra. Vai enfrentar a seleção do Japão, as anfitriãs, às 7h40. Também teremos vôlei de praia às 9h da manhã com Agatha e Duda e vôlei de praia às 10h da manhã com Alisson e Álvaro Filho. Lioi, obrigada pelo giro de hoje e volte sempre, combinado? Muito obrigado, Ju. Foi um prazer mais uma vez e até a próxima. Com essa programação aí dos Jogos Olímpicos, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN, mas amanhã eu tô de volta. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Juliano Fonseca. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.